Fala galera, vamos falar um pouquinho aí então sobre história da arte e vamos procurar dar uma pincelada rápida em características gerais de história antiga, de história da arte antiga, de história da arte moderna, de história da arte contemporânea, procurando fazer um giro na evolução do artista, da percepção que ele tinha do seu próprio trabalho até ele se tornar um gênio das artes. Vamos falar um pouquinho sobre a evolução da participação do público mais ativamente no fazer artístico e a maneira como a própria humanidade mudou o seu conceito sobre a arte com o passar dos tempos, tá? É basicamente esse o assunto da nossa aula de hoje. Beleza? Boa aula! Introdução à história da arte. Simbora, amiguinho. Quando a gente fala em história da arte, a gente está falando em história. Em história do quê? Das manifestações criativas do homem. O homem, ele tem uma das necessidades básicas do ser humano é de se comunicar, né? Tanto que se a gente estiver num ambiente até lotado de pessoas que a gente não conheça, a gente fica angustiado, se sentindo solitário, muito embora esteja rodeado de pessoas, porque a gente não consegue satisfazer essa necessidade de comunicação. E o artista, ele satisfaz essa necessidade de comunicação de forma criativa. Você vê que eu não estou falando história das obras de arte, né? Mas manifestações criativas. Quando eu trabalho de uma forma mais genérica assim, eu posso colocar nessa mesma definição desde a pintura feita nas cavernas até um quadro como a Mona Lisa, por exemplo. Ok? Se trata da história da evolução do artista como agente ativo da comunicação, porque nem sempre o artista teve noção de que ele era artista, né? Isso é uma construção, é algo que vem sendo construído desde a pré-história, né? Quando o homem das cavernas fazia aquela pintura do animal na parede, ele estava muito mais se preparando para uma caçada do que querendo enfeitar uma caverna propriamente dita, né? Mas como se trata de uma manifestação criativa, né? Ele está representando o animal sem ter o animal na frente, a gente pode considerar como arte, né? Ao passo que, por exemplo, quando chega na Grécia Antiga, o artista já tem noção de que ele é artista, né? Ele já tem noção de que o trabalho dele artístico é importante. Ele produz já com a intenção de mostrar o trabalho dele para o público. Não é à toa que a partir da Grécia Antiga é o momento em que a gente começa a conhecer nomes de artistas, de poetas, escultores, pintores, etc. Então, essa evolução do artista como agente ativo da comunicação é uma das coisas que a gente estuda em História da Arte. História da produção artística sob um viés tecnológico e estético. Eu tenho que falar da história da tecnologia e do que estava na moda na época, né? Vamos pensar em tecnologia de uma forma bem abrangente. Por exemplo, tinta. Alguém inventou tinta, né? Durante muito tempo, tinta basicamente era o quê? Era um pó colorido que era misturado com algo molhado ou cremoso, e esse creme podia ser espalhado sobre uma superfície aplicando cor. É uma noção que o homem tem desde a pré-história. Ele lá mascava a plantinha, ele amassava o pó do carvão, misturava com água, misturava com cuspe, misturava com sangue, misturava com alguma resina, misturava com suco de fruta. De qualquer forma, ele juntava aquele pó colorido ou aquele produto colorido com algo cremoso e aquilo se tornava uma tinta. Durante muito tempo, a técnica mais conhecida na humanidade foi uma tal de têmpera, cujo aglutinante, esse material que vai juntar o pó e transformar nesse creme colorido que é a tinta, cujo aglutinante era a clara do ovo.
né? Então, durante muito tempo era usada a clara do ovo. E quem já derrubou, de repente, um ovo na pia, sabe que quando seca fica meio opaco, né? Então, o acabamento dessa tinta é meio opaco, ele não tem muita transparência, então não dá muita possibilidade de sobreposição. Ah, no início do Renascimento, a gente vê surgir a chamada pintura a óleo, que leva esse nome de pintura a óleo porque a tinta passa a ter como aglutinante não mais a clara do ovo, e sim o óleo de linhaça, que era mais transparente, mais fino, permitia que a gente trabalhasse essa tinta por camadas com uma certa transparência. Então o pintor podia pintar as sombras primeiro numa camada, depois numa camada em cima entrava com a cor do objeto, ou do tecido, ou seja lá o que for, e ir trabalhando as minúcias. Pelo fato de ser mais fino do que a clara do ovo, também permite detalhes pequenos. Então a gente vê um salto de qualidade na pintura graças à evolução tecnológica. Então a gente contar um pouco dessa produção artística sobre esse olhar da evolução tecnológica de cada época, a gente vai estar falando de história da arte. A questão estética também muda, né? Os padrões de beleza mudam, né? Hoje em dia, a mulher, o padrão de beleza feminino para moda é uma mulher muito magra, né? Quase esquelética. É aquele padrão até meio que inatingível, né? Mexido por meios digitais, pelo Photoshop e tal. Se a gente for comparar com o século XIX, por exemplo, o padrão de beleza para a mulher era ser mais gordinha, mais cheinha, né? Aparecer os ossos não era uma coisa muito bonita. Então esses padrões estéticos vão mudando de acordo com cada época, e falar dessas mudanças é falar de história da arte também. Falar da produção artística como patrimônio cultural, né? Dizem que se houvesse uma grande catástrofe e acabasse totalmente com a humanidade, o que ia provar a nossa existência aqui é justamente a produção artística, né? Aliás, muitos dos povos da antiguidade, a gente conhece muita coisa do que eles faziam, como eles eram, graças à produção artística. Quando você vai fazer uma representação de novela de época, de filme de época, você tem que fazer uma pesquisa obrigatoriamente artística sobre imagens da época, a moda, etc. Então, falar de arte é falar do patrimônio cultural, a nossa identidade, ela é construída muito, em grande parte, por essas manifestações criativas do homem. E a gente vive num país, infelizmente, que não valoriza muito o nosso patrimônio cultural, né? E quando eu falo em manifestação criativa, a gente tem que pensar de uma forma bem abrangente, desde pintura, escultura, mas passando por arquitetura, pela música, enfim. Essa produção artística é que contará a nossa história, né? E, por fim, história da evolução da participação do público em direção ao papel ativo na produção artística. Houve uma época em que a arte era produzida por uma necessidade do artista, né? Então, para a história, Egito Antigo. No Egito Antigo, inclusive, a produção artística tinha uma função mais religiosa. A gente vê as pinturas feitas nas paredes das tumbas, a escultura de estátuas com formas perfeitas, parecidas com a pessoa que foi lá sepultada, porque havia uma crença de que a vida verdadeira é a vida após a morte, e se não houvesse uma construção dessa cópia de tudo que a pessoa tem em vida, que é chamado de duplo, inclusive uma cópia do seu corpo numa forma de uma estátua, a alma se perderia e não viveria essa que seria a vida verdadeira. Então havia necessidade de se construir duplos disso. E o artista, então, quando fazia essa pintura, ele estava realizando um ato muito mais religioso e social do que preparando uma obra de arte para ser vista pelo público, né?
Afinal de contas, a tumba ia ser fechada, né? Quem vai depois apreciar essa obra de arte? Ninguém mais além do morto, né? Então o público não tinha uma participação lá muito ativa. Com o artista começando a tomar ciência do seu trabalho na Grécia Antiga, por exemplo, então você vê esculturas sendo colocadas em templos, sendo colocadas em áreas de circulação de pessoas, então é a arte já começando a ficar exposta a um público, né? Para que as pessoas apreciem e façam, posso fazer reflexões também sobre a arte, mas principalmente muito mais sobre a questão da apreciação artística mesmo, né? Aliás, durante uma boa parte da história, o público, a partir da Grécia Antiga, se tornou um agente passivo, né? Com esse papel apenas de observador da arte. E a gente vê um movimento mais crescente na contemporaneidade, onde se exige um pouco mais do público, né? Por exemplo, as instalações onde as pessoas podem caminhar por dentro para ter determinadas sensações, ou então os flash mobs, né? Que são combinados num grupo de pessoas, que vai dançar e cantar num determinado lugar e não avisa ninguém. E aí o público, estando presente no lugar, entra na brincadeira e faz parte da própria construção. Existem algumas propostas artísticas que são hoje em dia criadas exatamente para que o público mexa, mude. Então foi criada para que o público tivesse um papel ativo nessa produção artística, né? Então falar dessa evolução da maneira como a gente encara a arte também é contar um pouco sobre essa evolução da maneira como o público se relaciona com a arte, e tudo isso é a história da arte. Linha do tempo, amiguinho. Na história você já aprendeu que a gente divide em grandes blocos para facilitar o nosso entendimento. Então, aquele bloco que a gente chama de Idade Antiga vai desde o surgimento do homem até o nascimento do Cristo. Com o nascimento do Cristo durante o Império Romano e com o declínio do Império Romano, a gente vê um crescimento da igreja, né, e um controle que ela tem, ela passa a se relacionar cada vez mais com o poder. Então a gente dá origem àquilo que a gente chama de Idade Média. Essa Idade Média termina no período da expansão comercial, das grandes navegações, o período do Renascimento, né, onde a igreja já não tem tanto poder assim, ou o poder passa a ser dividido com o poder econômico, né? E o artista começa a ter um pouco mais de liberdade artística. Daí a gente dá origem ao que a gente chamaria de Idade Moderna. Essa Idade Moderna, a gente passa por um período grande de guerras no século XX, em especial a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e há quem diga que não são duas guerras, há quem diga que foi uma guerra só com uma pequena pausa de tempo, né? Com um grande impacto na maneira como a gente vê o mundo, né? Então, a partir daí, o mundo se transforma de maneira até mais acelerada durante a chamada Idade Contemporânea, sobretudo a partir dos anos 60. Novidade? Nenhuma. Isso você já estudou em história. O que talvez seja novidade é a gente pensar que a linha do tempo artística, a gente dá uma mexida nisso aí, né? O que a gente considera antigo, a gente arrasta além do Renascimento. O Renascimento é moderno para a história, mas se trata de arte antiga, artisticamente falando, né? Então, o que seria essa Idade Antiga na arte, ou essa arte antiga? A arte produzida desde o surgimento do homem até o período das revoluções. Mas espera aí, Fábio. Se eu for pegar a arte da pré-história e comparar com o Renascimento, são produções muito diferentes. Normalmente a gente faz essas divisões históricas para estudar semelhanças ou falar de períodos que tenham um certo grau de semelhança. No caso aqui, essa divisão é muito mais para que a gente estude aquela questão da evolução que eu estava falando para a gente. Então, estudar a arte antiga basicamente perceber a maneira como a gente vai descobrindo que a arte é uma produção
cultural importante e conta parte da nossa história, o artista perceber que o papel dele é importante na sociedade, ele passar a ostentar o seu nome junto à sua obra de arte, né? E o público que inicialmente não tinha contato passa a ter contato. Enfim, falar um pouco dessa evolução do artista que fazia as coisas de forma meio que, entre aspas, automática ou religiosa num período mais antigo da história, até ele se tornar um gênio das artes, né? Até ele se tornar um grande mestre da pintura, da escultura, da música. Como é que isso foi, como é que foi esse processo de construção? É isso que a gente estuda basicamente quando se fala de arte antiga. Bom, falei do período das revoluções. Existe um tipo de máquina que surge logo após a Revolução Industrial, que é a câmara fotográfica, que é uma junção de conhecimentos que já existiam antigamente, de projeção de luz, etc. Foi quando se descobriu um modo de se congelar, de se eternizar aquela projeção luminosa de imagem virtual, transformá-la numa imagem real. E você poder captar essa imagem de uma forma automática, numa máquina em que que faça isso por você apenas apertando um botão, é uma baita de uma revolução, né? E isso, claro, vai ter um impacto gigantesco nas artes. O artista que tinha como ideal copiar a natureza, alguém vem e inventa uma máquina que faz isso, né? Claro que as artes iam acabar tendo que mudar e surge a tal da arte moderna. A arte moderna que também sofre os impactos das duas guerras e tem algumas mudanças porque o homem começa a ver o mundo de uma forma diferente a partir das grandes guerras, e aí a arte novamente recebe algumas alterações. Tem países que estudam somente arte moderna e incluem arte contemporânea dentro da arte moderna. A linha que a gente segue aqui no Brasil é fazendo essa divisão, para que a gente possa perceber que há semelhança entre a arte contemporânea e a arte moderna, mas, sobretudo, focar nas diferenças, né? Os objetivos da arte durante a Idade Moderna, a maneira como o artista encarava o seu ofício na Idade Moderna, é diferente da maneira como é encarado na arte contemporânea. Por isso que existe essa divisão, ok? Beleza? Vamos continuar então. Quando eu falo de arte antiga, então eu estou falando da história das grandes civilizações do passado até o apogeu do Velho Mundo. Olha quanta coisa aconteceu, amiguinho. Pré-história, Mesopotâmia, Egito, Grécia e Roma, aquele período que a gente chama de período clássico, né? Idade Média, Renascimento, Barroco e arte acadêmica, né? Então são períodos muito diferentes um dos outros. Se a gente não encarar sob essa forma de evolução do fazer artístico, evolução da percepção do artista do seu próprio ofício até ele se tornar um mestre das artes, a gente teria que fazer muitas divisões aí na arte antiga. Aí fica fácil da gente entender a passagem do tempo, o que era importante para cada povo, né? Se a gente conseguir encaixar dentro desse quadro evolutivo que eu havia citado agora há pouco. Movimento-chave para a gente entender então a arte antiga passa a ser o Renascimento e o Barroco. O Renascimento, que é o ressurgimento dos ideais clássicos, e o Barroco, que ele meio que abandona um pouco alguns ideais clássicos e retoma algo que ele achava interessante na Idade Média, né? Muito embora pelo fato dele ser posterior ao Renascimento, então ele não vai abandonar tudo, ele vai ter uma cara parecida com o Renascimento, mas alguns ideais são não clássicos, né? Então, se a gente entender essa diferença do que seria clássico e não clássico aí, a gente entende muito bem também essa evolução da arte antiga aí. Quando se fala em arte antiga, se fala em predomínio de estilo cultural. Vamos lembrar que na arte a gente tem estilo cultural, a gente tem estilo individual e a gente tem estilo de época. Estilo individual é a maneira como cada artista pinta ou esculpe, ou seja, as características próprias de cada autor. Que isso tem em qualquer época, né? Em algumas de forma mais acentuada, como na arte moderna,
que a gente vê pintores de uma mesma época pintando de uma maneira totalmente diferente. E talvez não tão perceptível em períodos antigos, né? A não ser que você seja um especialista, é muito difícil você apresentar de uma forma clara quais são as diferenças entre um Da Vinci e um Michelangelo em termos de pintura, né? Se você é uma pessoa leiga, né? Para o leigo é tudo muito parecido, tudo muito igual, é figura humana perfeita, é cenário perfeito, é tudo muito lindo e perfeito, né? E não tem assim traços característicos que digam, essa é uma pincelada de fulano. Até tem, mas é muito menos perceptível, porque o artista, todos eles buscavam a perfeição, né? E uma coisa que a gente vai percebendo é que não dá para ser mais real do que a própria realidade, né? Quando você se aproxima demais da realidade, não tem como você criar um estilo próprio de realidade. Você vai estar alterando a realidade, você vai estar estilizando, né? Então, à medida que o artista está buscando se aproximar dessa realidade, ele vai se tornando cada vez mais parecido o trabalho dele com os outros. E, claro, ganhavam melhores contratos os que fossem melhores naquilo que eles fizessem. Então havia uma necessidade do artista dominar a sua técnica, se tornar um gênio, se tornar um mestre das artes, né? Então, predomínio do estilo cultural. Quando a gente fala isso, é que esse estilo ele passa a representar a cultura, a identidade cultural daquela civilização ou daquela parcela da população em determinado tempo e espaço, né? Então você olha para uma pintura, você fala assim, você olha para uma imagem e fala assim, isso é Egito Antigo, com certeza. Por quê? Existem elementos que são muito semelhantes. Isto é Renascimento. Pouco importa se é Da Vinci ou Michelangelo, isso é Renascimento. Existem elementos que são semelhantes, né? Então, nesse sentido, a gente fala em estilo cultural. A gente tem que tomar muito cuidado para não confundir com o estilo de época, porque se você fala em época, você pensa em antigo, arte antiga, né? Mas não é bem assim, porque afinal de contas eu posso estar falando de uma época atual, né? Um estilo de uma época atual, um estilo de uma época antiga. Quando eu comparo estilos diferentes, aí sim eu estou falando em estilo de época. Portanto, quando eu estou me referindo apenas à arte antiga, eu tenho o predomínio do chamado estilo cultural, ok? A maneira como a gente percebe a arte vai mudando com o passar dos tempos. A gente passa a perceber que essa produção dessa arte antiga, nesse recorte que a gente fez, ela sempre esteve, de uma forma ou de outra, relacionada à fé ou à religião, né? Ela podia ser um instrumento ritual com função religiosa, ela podia ser subordinada à religião, ou ela podia se opor à religião. Dos três casos aí, o mais fácil de entender é o que se opõe à religião. Então, os líderes religiosos estabelecem que a arte correta ou a arte sagrada tem que ser feita de determinada maneira. Você não concorda com isso, você é de outra religião, você não vai seguir aqueles preceitos e vai se opor a essa religião. Tá fácil de entender. Quando é subordinada à religião, então, por exemplo, lá na Idade Média se estabeleceu algumas regras para a pintura. Se seguisse essas regras de uma maneira estrita, você estaria indo contra a maneira sagrada de se expressar, estaria indo contra a religião. Então o artista, ou por medo, ou por fé mesmo, ou por se adequar mais a essa religião, ele acabava se subordinando ao que a religião mandava ele fazer. E a gente pode confundir esse segundo item com o primeiro, mas o primeiro ele é bem diferente. Instrumento ritual com função religiosa, a gente volta muito mais no tempo, antigamente, né? O artista pré-histórico, quando pintava o bisão na parede, ele não estava enfeitando aquela parede para que alguém olhasse, né? Talvez ele estava tentando tornar um pouco mais palpável aquela caça, que era uma coisa muito difícil. Imagina a dificuldade que era para se caçar na pré-história. Então é uma espécie de preparo psicológico ou de preparo religioso, né, para a caçada, digamos assim. Se a gente for pensar no Egito Antigo, né, então o cara que pintava lá
a história do faraó nas paredes. Ele fazia aquilo porque havia uma necessidade religiosa de ser feito. Ele nem julgava o trabalho dele como artístico. Ele via uma importância muito mais religiosa e social do que artística mesmo. Então é um instrumento ritual com função religiosa. Ok? A gente percebe então, ou tem que procurar estudar, esse processo de individualização do artista, né? E ao mesmo tempo em que a gente vê essa individualização do artista, a gente vê a construção de uma estética generalista, cada vez mais especializada, cada vez mais próxima do real, mas todo mundo acaba fazendo o mesmo tipo de trabalho, né? Anatomia perfeita, cenário perfeito, etc. Todos os grandes mestres da pintura faziam. Então é uma estética generalista. Você olha e você sabe que é renascimento, aquilo que a gente está falando de estilo cultural, né? E ao mesmo tempo a gente vê um artista que não sabia que era artista na pré-história, que não sabia que era artista no Egito Antigo, que passa a ter uma noção de que é artista durante o período clássico, durante Grécia e Roma, né? Ele passa a ligar o seu nome ao seu trabalho passa a ser admirado artisticamente, né? E até a gente chegar ao ponto onde o artista precisava, ele tinha a necessidade de se tornar um profundo conhecedor do seu ofício, senão ele não conseguia grandes contratos e não podia viver apenas da sua pintura, né? Então, esse processo de individualização do artista, ele ocorre simultaneamente à construção dessa estética generalista. Esse processo de individualização, como disse, então ele consiste no domínio e maestria da técnica. O cara precisa ser mestre, né? E com isso surgem as belas artes, que, como o próprio nome diz, são artes para serem apreciadas, são belas realmente, né? São fruto de um trabalho cuidadoso e acaba tendo uma beleza assim que deixa qualquer pessoa boquiaberta, né? E algumas artes passam a ser maiores, ou passam a ser consideradas maiores do que outras, né? A pintura, a escultura, a música ganham um status maior do que as demais modalidades artísticas. O artista, ele busca ser gênio, ele é tão genial, mas tão genial que alguns até acreditam que ele tem poderes divinos ou recebeu dons divinos, né? E essa história persiste até os dias de hoje, mas ninguém vê o tempo de dedicação e estudo que o artista tem até atingir a perfeição, né? E ele só conseguiu atingir a perfeição à medida em que alguém o livrou de outros encargos comuns da vida, né? Se o artista tem alguém que lhe pague as contas e não precisa trabalhar de outra coisa a não ser com a arte para poder sobreviver, ele vai se tornar um especialista muito técnico naquilo em que ele se propõe a fazer, né? Então a gente vê essa questão do financiamento como reflexo do poder. Durante muito tempo, os reis, os imperadores, né, o governo de uma forma geral, mantendo esses artistas como uma forma de ostentar o próprio poder, né? Então, olha como eu tenho palácios grandiosos, olha como meu palácio ele é todo decorado, enfim. Então, o artista trabalhava em função do governante, ora da nobreza, ora até em favor da elite religiosa e tal. E a gente vê mudar um pouco essa coisa com a ascensão da burguesia, né? O artista passa até a ficar um pouco mais livre em termos de temática, porque o burguês não é necessariamente um nobre, não é necessariamente um religioso, e ele propunha desafios diferentes ou até simplesmente consumia a arte do jeito que o artista a fizesse, né? Porque alguns desses não tinham formação cultural o suficiente como os nobres, não tinham títulos de nobreza, mas passaram a ser o poder econômico e a representar o poder. E uma das formas de se mostrar esse poder sempre foi a ostentação, né? Ao longo de toda a história da arte. Então é interessante para o burguês, o mecenas,
manter os artistas trabalhando para ele, né? Da mesma forma que é interessante para o artista ter alguém que pague suas contas e pague muito bem os seus trabalhos, e aí ele pode se dedicar totalmente à arte e virar um gênio. Do outro lado, a gente tem o mecenas, que pode virar, de repente, imagina uma situação hipotética, o cara virar para um outro burguês e falar assim: pois é, você conhece aquele gênio da arte, o Leonardo da Vinci? Trabalha para mim. Então é uma questão de status, né? Uma questão muito forte de status. Bom, vamos ver em imagens que fica fácil da gente entender tudo que a gente falou até agora. Então, quando eu falo em estilo cultural, é isso. Ó, você bateu o olho, você sabe que é Egito Antigo. Não tem como você falar que se trata de Grécia, por exemplo. Isso é Egito Antigo. Essas figuras amassadas aí, né? Quase sem profundidade, esse fundo cheio de detalhes de texto, né? Eles tinham a necessidade de preencher tudo, né? A pessoa, quando morria, precisava de toda a sua história contada, então se aproveitava ao máximo qualquer espaço entre os desenhos para se colocar texto ali sob a forma de hierógrafos. E esse é um estilo que passou a ser conhecido como horror vacui, ou medo do vazio, né? O egípcio, ele trabalhava com a questão da frontalidade, né? Então o tronco e um dos olhos eram representados de frente para o observador, enquanto a cabeça, os pés, as pernas eram desenhados de lado. A gente pode até perceber aqui na figura do canto, nesta figura aqui, ó, que as mãos são iguais, que os pés são iguais, né? Então tinha uma questão mais simbólica mesmo, que eles tinham uma dificuldade de representar de forma mais realística quando se tratava de desenho, porque o mundo é tridimensional e a pintura ela é bidimensional, né? Então era um desafio para ele trabalhar questões de profundidade. Então por isso que ele fazia distribuindo as partes do corpo dessa maneira, através da regra da frontalidade, para que o símbolo ficasse bem claro, né? E a história, que era uma coisa necessária que se preservasse do morto, se mantivesse contada de uma forma bem clara. Nessa técnica a gente percebe também a questão do tamanho relativo à importância. Então a figura do faraó desenhada em tamanho maior do que as demais figuras, né? Outra coisa que a gente percebe é a profundidade substituída pela altura. Então eu tenho aqui uma sequência de carruagens, de bigas puxadas por cavalos, que está em primeiro plano. Logo atrás deles tem o rio, logo atrás do rio está o faraó, atrás do faraó tem mais algumas colunas de soldados, etc. Então a altura aqui é profundidade. Tem exemplos mais claros no slide seguinte. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho a representação de um falcão. O que seria essa coisa dentro da cabeça? Porque todo mundo olha para aqui e consegue perceber que se trata de uma ave aqui embaixo, né? Mas o que seria essa coisa estranha em cima da cabeça do falcão? Parece fogo, sei lá o quê. Na verdade, é profundidade. Tipo assim, se eu olho para ele, eu enxergo bem essa asa. A asa que estaria escondida atrás está na profundidade, eu desenho para cima, porque a altura é profundidade. Que loucura, né? Então é uma asa para baixo, outra asa para cima. Outro exemplo aqui, ó. A gente percebe bem a dificuldade deles, né? A gente vê a perna da mulher sobrepondo a coxa do homem, e quando a gente sobe, a gente vê o ombro do homem sobrepondo o tronco da mulher aqui, né? Mas quem tá na frente? Essa ou essa figura, né? Na verdade, os dois estão sentados no mesmo banco, na mesma cadeira, né? E ao encosto onde está, essa pessoa não vai estar seguindo, não vai estar se encostando em nada na cadeira. Então eles tinham uma grande dificuldade em representar a tridimensionalidade em uma superfície plana. Então eles substituíam profundidade por altura. Olha o exemplo aqui na mesa também, né? Eu tenho uma mesa com vários objetos, esses objetos não estão empilhados, esses são os que estão próximos da gente, atrás desses objetos eu tenho esses, atrás desses objetos eu tenho aqueles e assim por diante. E se não coube tudo, eles ainda dividiam a mesa. Isso aqui não é uma prateleira, isso aqui é a continuação da mesa, sabia? Né? É a continuação da mesa com outros objetos lá em cima. Então, altura é profundidade para o egípcio. Que loucura, né? A humanidade passa a dominar essa proximidade do real quando a gente desenvolve mais a questão da observação
e consegue juntar com princípios de matemática e geometria na Grécia Antiga e na Roma Antiga, né? A gente vê as figuras humanas mais naturais aqui, né? Mas, ao mesmo tempo, a pose para uma escultura grega de Miron, por exemplo, ela está meio forçada. Esse braço que está erguido, a musculatura do peito deveria se esticar em direção a ele, né? E ao contrário, ela está relaxada e na mesma altura que aqui, porque o ideal de perfeição para o grego era o equilíbrio, o repouso, né? Então, mesmo a figura estando em movimento, a gente vê a musculatura em repouso, né? Diferente da cópia romana, que até muda um pouco a postura de cabeça, um pouquinho o braço, perna, para que se torne um movimento real. A gente vai perceber detalhes da musculatura com uma leve diferença de um para o outro. Aqui o músculo mais esticado porque o braço está erguido, enfim. Então não é uma cópia fiel. Enquanto para o grego o ideal de perfeição é o ideal mais geométrico, mais matemático, mais equilibrado, o romano ele se calcava mais na realidade. É claro que só vê essa diferença depois que a gente começa a apontar. Num primeiro momento, todo mundo achava que as três imagens eram a mesma coisa. Essas duas primeiras são o Discóbolo de Miron. Aquela é a cópia romana, mais naturalista. Mas como é tudo muito semelhante, a gente põe no mesmo caldeirão e chama tudo isso aqui de arte clássica. Arte clássica, né? Que era trabalhada pelos gregos, depois foi trabalhada pelos romanos. Em relação à cultura cristã, se trata então de uma cultura pagã, né? Então, quando surge a Idade Média, tudo isso é abandonado. Bom, então a gente vê aqui, por exemplo, uma produção cristã primitiva. O cristão, como não tinha acesso a cultura, porque ele vinha de camadas mais pobres, não tinha estudos artísticos, etc., ele fazia as coisas de muito boa vontade, né? A gente vê aqui um original romano representando Apolo com um carneiro que ele caçou nas costas. E é engraçado a gente perceber o cristão se apropriando desse símbolo para representar o Cristo. Essa figura aqui não é Apolo, é Cristo, e a caça nas costas aqui, né, o carneiro nas costas, nada mais é do que a alma sendo resgatada, né? Então é o pastor das almas, né, que a gente vê representado de várias maneiras. E a gente percebe claramente que é uma imagem inspirada nas imagens pagãs, mas com todo um contexto religioso, né? E desenhado de uma forma mais simplificada, mais sem tanto talento assim. O que era defeito, com o passar do tempo, passa a virar um efeito. Então a gente vê essas figuras medievais com rostos iguais, com uma certa deformação, com movimentos estranhos e tal, virarem um estilo típico da Idade Média, graças ao poderio que a igreja passa a ter e passa a controlar, inclusive, a produção artística. Para se ter uma ideia, vamos adiantar aqui, ó, por exemplo, a imagem do Cristo tinha que ser feita, isso aqui é uma imagem do Cristo feita no período românico. A gente percebe todas as figuras muito parecidas, né? Os apóstolos aqui só mudam a barbinha, o cabelo, uma riqueza de imagens simbólicas. E o próprio Cristo aqui representado de uma forma muito feia, né? Um Cristo feio. Diferente da imagem do Cristo inspirado no jovem bonito ali, né? Que seria o Apolo. Porque a beleza está associada à vaidade, né? E Cristo sendo perfeito, ele não poderia ser vaidoso. Então, as pessoas, quando tinham que representar o Cristo, eram obrigadas a fazer ele feio desse jeito, né? Essa estética da feiura passa a dominar toda a Idade Média. A gente vê até no período mais próximo do Renascimento, que seria o período gótico, um cuidado maior com os detalhes, tal, uma busca em se aproximar novamente da realidade, mas a deformação grotesca da figura humana ainda bastante presente, né? Aí chega o Renascimento e a gente volta a ter as figuras humanas perfeitas. Renascimento do quê? Renascimento da cultura greco-romana. A gente vê um declínio do poder da igreja graças a um aumento do poder dos reis aí, que passam a centralizar mais cada um em seus países, né? A gente vê
o surgimento dos países com a expansão comercial, a gente vê uma burguesia enriquecendo e tal. Então, todo aquele conhecimento que tinha sido abandonado passa a ser retomado, porque o artista ele precisa se tornar um gênio da arte para que ele ganhe boas encomendas dessa nova camada social que detém o poder econômico. Tanto que a gente vê aqui, por exemplo, são duas figuras representando a mesma pessoa, Davi, que por sinal é uma figura bíblica, e está representado aqui como se fosse um deus grego, né? A gente vê ele representado nu, para mostrar bastante a beleza física do corpo, como as estátuas greco-romanas eram feitas, né? E é engraçado que isso passa a ser tradição dentro da arte. Quando eu falo que a gente está construindo uma estética generalista, se eu te falar que esta escultura é de um tempo diferente dessa, fica até difícil da gente acreditar, mas acredite, amigo, aqui é Renascimento, é Michelangelo, aqui do lado é Barroco, é Bernini, né? E a gente só consegue diferenciar um do outro pelas minúcias, pelos pequenos detalhes, né? Você vê no Barroco a igreja começando a ter um pouco mais de poder novamente, né? A mão pesada da Inquisição, o controle sobre os pecados, etc. Então você vê que a figura que era nua passa a ser coberta por um tecido absurdo que não faz parte da roupa da pessoa, né? Essa seria uma mudança, por exemplo, né? A gente vê a arte se voltar à dramaticidade da Idade Média, em contraste com o equilíbrio da arte clássica. Então aqui a gente vê um Davi numa posição mais estática. A gente não sabe se ele já atacou o gigante, se ele vai atacar o gigante, se ele está simplesmente só parado observando, segurando sua arma nas costas. Ao passo que aqui a gente tem ele já com a pedra na funda, rodando já para jogar no gigante. Ele deve estar de olho no gigante. Inclusive, né, a gente percebe essa dramaticidade até no próprio olhar, né? A expressão serena, calma da arte clássica e a dramaticidade da arte não clássica, né? Que apesar de beber da fonte do clássico, né, a gente vê que as duas figuras humanas são perfeitas, etc., né? Aqui novos valores são colocados na arte. Então é uma estética generalista que a gente só consegue diferenciar pelos pequenos detalhes, né? Vou dar o exemplo também na pintura. Aqui eu tenho pintura do Renascimento, pintura do Barroco, né? Do lado de cá a gente vê a Madonna pintada por Leonardo da Vinci, portanto Renascimento, e ali uma Madonna pintada por Caravaggio, portanto Barroco, né? A gente vê que a imagem é muito clara para que o artista possa explorar bem textura de pedra, paisagens, etc. E a paisagem aqui, ela não tem nenhuma mensagem oculta sobre o quadro. O que interessa mais é o que está sendo trabalhado em primeiro plano. Essa paisagem toda, essa clareza, essa limpidez da imagem é para que as pessoas possam ver o quanto o artista é bom em sua técnica, né? Aqui o artista já não precisa provar que ele é bom em sua técnica, porque a gente já tem uma tradição de séculos de pintores, né? Então ele enfoca mais na questão da dramaticidade. A gente vê focos de luz como se fossem em uma peça de teatro. A gente quase não vê o cenário, é um contraste entre a luz e o escuro, aquilo que a gente chama de chiaroscuro, né? Então, se eu dividir essa imagem mais clara aqui do lado, que é a imagem do Renascimento, a imagem clássica, ao meio, eu vou perceber que essa divisão vai acabar batendo bem próximo aqui do nariz de Nossa Senhora. E não é à toa, né? Na hora de fazer a composição, o artista pensou nisso, ele colocou nessa posição para manter uma relação de equilíbrio, né? Porque equilíbrio é a palavra-chave para as composições clássicas. Quer outro exemplo? Se a gente olhar aqui, ó, a gente tem três grandes focos de interesse.
primeiro, a expressão de Nossa Senhora observando o filho, né? O que ele está fazendo. Cristo com o olhar perdido ali, e, enfim. E do outro lado a gente vê a mão de Nossa Senhora num gesto de bênção, protegendo. E é engraçado que, juntando essas três posições, a gente forma uma figura que se equilibra bem na base, que seria o triângulo, né? A famosa composição piramidal que a gente vê se falar tanto nas composições clássicas, é exatamente disso que a gente está falando. Então você vê que ele é o quadro é geometricamente pensado, é matematicamente pensado para ser equilibrado. Diferente do quadro barroco, que não é clássico, né? A gente tem um foco de luz na expressão do rosto de Nossa Senhora aqui, e a gente vê um segundo foco de luz no gesto dela segurando com todo carinho, né, a criança. Então há uma sensação de movimento, uma relação de forças em sentido oposto, e o nosso olhar passeia de um foco de luz para o outro. Daí a gente diz que a composição barroca geralmente é diagonal, diferente da composição do Renascimento, que ela é mais centralizada, mais equilibrada, né? A ênfase em uma é o equilíbrio, a melhor distribuição dos elementos. Na outra é a dramaticidade, é o movimento, é a relação do claro com o escuro, enfim. Bom, por enquanto nessa aula eu vou parar aqui nas definições de arte antiga e vou deixar arte moderna e contemporânea para a nossa próxima aula, tá? Mas acho que deu para a gente perceber bem a questão da evolução tanto do artista quanto do conceito do que é a arte ao longo dessa história da arte antiga, que é a ênfase e a característica geral dessa primeira divisão aí no tempo, tá? Então eu espero que você tenha acompanhado direitinho, e a gente se vê na próxima aula, ok? Abraço.